Olá, meu nome é Marina Massi Cerchiaro, eu sou pós-doutoranda pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e vou apresentar a comunicação A Escultora Mary Vieira e seus polivolumes, reflexões para reescritas feministas da história da arte brasileira. Essa comunicação é fruto de minha pesquisa de doutorado, defendida em 2020, no programa de História da Arte da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Ana Paula Cavalcante Simeone, e bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Na minha pesquisa de doutorado, eu tratei do reconhecimento artístico feminino, tendo como base as premiações das primeiras Bienais de São Paulo, 1951 a 1965, e eu fiz uma análise, em um primeiro momento, quantitativa dos prêmios, pensando questões de gênero e nacionalidade dos premiados, e em um segundo momento fiz uma análise qualitativa da trajetória de 3 escultoras premiadas, entre elas Mary Vieira. Embora Mary Vieira tenha sido consagrada no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, reconhecida em Paris, na Suíça e na Itália, integre a mesma geração de artistas que hoje fazem parte do cânone da arte moderna brasileira, como, por exemplo, Lydia Clark, a escultora figura apenas de modo marginal na história da arte brasileira, sendo praticamente desconhecida por pesquisadores não brasileiros. A minha comunicação tem como objetivo contribuir para a construção de histórias feministas da arte brasileira por meio da análise da trajetória de Mary Vieira e de suas esculturas polivolumes, e pela formulação de algumas hipóteses para o apagamento da artista e a consequente deterioração de muitas de suas obras públicas. As reflexões que eu vou tratar aqui são reflexões que eu estou também tratando num artigo que eu estou escrevendo, então todas as críticas, sugestões, comentários que vocês puderem depois me fornecer no debate serão muito bem-vindos. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre quem é Mary Vieira. Mary Vieira nasceu em 1927, segundo algumas fontes, em 1922, segundo outras fontes. Ela provinha de uma família de proprietários rurais do estado de Minas Gerais, amantes das artes. Como muitas moças de elite da época, Mary Vieira cursou o Instituto Superior de Pedagogia de Minas Gerais e, em 1944, estudou na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, dirigida por Alberto da Veiga Guinhar, onde ela aprendeu a esculpir coletivamente, trabalhando com outros colegas como Franz Weismann e Almeida de Castro. Em seus relatos publicados em jornal, Mary Vieira narra sua formação artística enfatizando sua autonomia e habilidade e a incompreensão de seus colegas frente aos seus projetos, frente aos seus desejos de produzir esculturas monumentais, abstratas e cinéticas. Aqui é importante colocar que no meados da década de 1960 e no início da década de 1970, vários artigos foram publicados na imprensa brasileira sobre Mary Vieira. Esses artigos eram, em geral, compostos de longas entrevistas com a artista, em que ela tratava da sua carreira, das suas obras e também das suas ideias de arte. E é interessante que nessas entrevistas a Mary Vieira fala muito sobre sua produção, com um léxico próprio, né? Ela também era professora na em uma universidade da Suíça, então ela tinha também uma produção teórica sobre os seus trabalhos. Então, quando eu penso na construção da imagem de Mary Vieira, eu estou pensando nesses discursos, né, proferidos na imprensa brasileira. Embora esses discursos eles sejam marcados pela ideia de isolamento da artista, Mary Vieira se inseria em uma rede de contatos que envolvia artistas, intelectuais e engenheiros. Ela mantinha contato com seus colegas da Escola Guinhar, mas também com vários intelectuais do meio artístico mineiro e também com engenheiros da Companhia Siderúrgica Belga de Sabará, que a ajudaram tanto a conseguir trabalho. Ela, na década de 40, realizou vários projetos expositivos e também monumentos para feiras de comércio e indústria de várias cidades de Minas Gerais, e também a ajudaram a executar tecnicamente suas primeiras obras de caráter monumental, como, por exemplo, Perfuração Virtual, que é essa obra que vocês veem na tela, que é uma forma espirálica composta por lâminas de metal movimentadas por um motor. E essa obra é bastante importante nesses discursos sobre a Mary Vieira,
porque como ela foi executada em 1948, no momento que, pelo menos no Brasil, eu desconheço qualquer escultor que estivesse trabalhando com obras cinéticas, que se movimentavam, ela vai ser usada para apontar o pioneirismo da artista. Bom, diante de obras de tal magnitude, o ambiente artístico brasileiro aparecia na visão de Mary Vieira como limitador. Nesse momento, ainda não se cogitava que a arte concreta seria a vertente abstrata que viria se legitimar no campo artístico brasileiro, e ela então decidiu ir à Europa para se desenvolver como escultora. Quem intermediou essa viagem e a ajudou a se inserir no mundo da arte suíço foi o escultor Max Bill, com quem ela passou a se corresponder após ver a exposição dele no MASP em 1951. Já no início de 1952, Mary Vieira vai para a Suíça, onde ela, além de manter diálogos com Bill, também mantém trocas com Jorge Van Tongerloo, que é considerado o cofundador do grupo The Still, e também em suas passagens por Paris, ela trava diálogos com Pevsner e Constantin Brancusi. Em 1953, ela ingressa na primeira turma de estudantes da Escola de Design e Criação Industrial de Ulm, na Alemanha, onde ela permanece por pouco tempo. No ano seguinte, em Zurique, ela se integra ao grupo Allianz. Durante as décadas de 50 e 60, ela realiza diversas exposições na Suíça, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Estados Unidos e Brasil, e apresenta também seus trabalhos nas Bienais de São Paulo, Paris e Veneza. Ela reside na Suíça, no Brasil e na Itália, países para os quais ela produz também alguns monumentos públicos. Bom, eu vou tratar muito brevemente da imagem de Mary Vieira como artista. Então, nessa construção dessa identidade de artista, a gente percebe um forte discurso de isolamento e pioneirismo. Ela produz aproximações, mas também afastamentos das suas obras em relação ao concretismo suíço e também ao neoconcretismo brasileiro. E nessas entrevistas, ela posiciona-se sempre como artista profissional, enfocando sua carreira, suas pesquisas plásticas e constrói a sua produção e a si mesma como um grande projeto intelectual, racional e evolutivo, mantendo a vida pessoal e a sua condição de mulher distantes em seus discursos. Bom, agora eu quero tratar então um pouco do conjunto, né, de principais obras de Mary Vieira, que são os polivolumes. Então, um deles eu coloquei as fotos na tela para vocês, é o polivolume Itinerário Hexagonal Metatriangular à Comunicação Tátil, que foi produzido entre 1966 e 1968, e foi realizado para a área interna da nova sede da Biblioteca da Universidade da Basileia, na Suíça. Com 3,5 metros de altura, ele tem lâminas triangulares e foi concebido para ocupar um espaço hexagonal do conjunto arquitetônico de Otto Sen, arquiteto suíço racionalista. Mary Vieira constrói um percurso até a obra, como vocês podem ver, que dialoga com o formato do espaço, convidando o espectador a interagir com o polivolume. No fotodocumentário que eu apresento para vocês na tela, vemos que há interesse em retratar não só a obra, mas também a relação dela com o entorno e com os frequentadores. Inicialmente, a reação do público é de admiração e estranhamento, e depois alguns aproximam-se da obra e interagem com ela. Esse fotodocumentário foi exibido na retrospectiva de Mary Vieira no Pavilhão Brasileiro, na Bienal de Veneza, em 1970. Como vocês podem ver, a obra de Mary Vieira, né, são essas grandes colunas com hélices em alumínio que são manipuláveis pelo observador participante e ele pode, assim, girar elas, produzindo diferentes formas, né, que vão dialogar de diferentes modos com o espaço. Então, essas obras, elas não têm apenas um sentido estético, mas ela também tem sentidos sociais e psíquicos. E numa entrevista, então, a Roberto Pontual, Mary Vieira trata desses sentidos que ela quer atribuir à sua obra, ao falar de seu projeto de polivolume para a nova sede do governo brasileiro em Brasília. Ela diz assim: hoje, quando vejo o que já fiz, fico muitas vezes surpresa e feliz em constatar o lado social do meu trabalho. Com ele, quero envolver o máximo de pessoas num objeto de arte, não apenas para olhá-lo, mas para senti-lo, tocá-lo, manuseá-lo,
inventando sempre novas formas, as suas formas, a partir da estrutura básica que eles entregam. Para isso, é preciso que o artista se retire da obra, ou melhor, que reduza ao mínimo a presença de sua subjetividade ali. Essa subjetividade dirige a percepção, impede a entrega mais direta do espectador. Para mim, o importante é que minhas obras sejam manipuladas tanto pelo ministro como pelo povo. É o que está faltando em Brasília em termos de arte, é isto, o seu amplo uso social, numa cidade que quer concretizar um novo conceito de arquitetura e urbanismo. Bom, então a gente vê nessa entrevista que Mary Vieira reivindica uma função social e democrática para sua arte, bem como a inserção dela no espaço urbano, para que todos possam ter acesso à obra e, assim, exercer sua criatividade construindo formas. Então, esse projeto de polivolume do qual ela tratava, de fato se realizou, é o Polivolume Ponto de Encontro, que foi inaugurado em 1970, no Palácio dos Arcos, na sede do Itamaraty, em Brasília. Ele tem 2 metros de altura e é constituído de 230 lâminas de alumínio empilhadas com 1 metro de largura, que rotacionam conforme o movimento feito pelo espectador, criando sinuosas e ritmadas espirais. Em volta da obra, há 2 bancos de mármore que convidam o espectador a interagir com o polivolume. Sobre essa obra, a escultora comenta: tenho podido observar curiosas e diferentes reações ao meu trabalho. O intelectual, por exemplo, fica pensando antes de fazer alguma coisa, e é só depois que vai para a forma. O operário age ao contrário, primeiro cria a forma e depois observa e reflete sobre o que fez. Meu ponto de encontro em Brasília é a integração de todas as classes através da criação. O ministro, o embaixador e o porteiro podem chegar lá e variar o metal da maneira que acharem mais bonita. Os polivolumes não pretendem apenas nivelar os resultados, mas sim oferecer a todos a possibilidade de cocriar. Representar um indivíduo no trabalho é um engano, o artista deve convidá-lo a participar de seu mundo, a fim de que esse trabalho se eleve. Então, para Mary Vieira, a participação do público seria capaz de trazer para a arte uma função social, opondo-se à ideia modernista de que a arte ocuparia seu lugar social por meio da representação. Segundo ela, o público deve ser chamado para co-criar com o artista. O espaço urbano ganha, assim, potência nas suas obras. Ela acreditava que a arte não deveria estar no museu, pois o caráter preservacionista da instituição impossibilitava a participação que ela desejava. Bom, e aí eu trouxe, então, para vocês algumas fotografias que estão publicadas nesse livro, que tem textos críticos de Alberto Sartori, mas também uma análise fotoiconográfica do polivolume Interrupção Developable, que as fotos foram desses fotógrafos que estão na tela, mas a diagramação, a colocação em página foi feita pela própria artista, então eu procurei manter as imagens na sequência. E o que eu acho interessante dessas imagens é que a gente pode ver que, além da obra e do espectador, há uma terceira interação aí, que é a do fotógrafo com a obra, né, como vocês podem ver nessas imagens aqui, mas também é uma interação do fotógrafo com os observadores participantes, como vocês podem ver nessas outras fotos aqui, em que o observador participante acaba fazendo parte também da obra, né, pelas imagens que foram tiradas. E isso a gente também vê nas imagens de Mary Vieira com as suas obras. Então, nelas, a artista está sempre tocando suas esculturas, dando vida a elas, não pelo próprio ato de esculpir, mas por meio da interação. Ao movimentar as placas metálicas, a artista se coloca na função do espectador participante, que deve interagir com a obra para produzir pelo movimento novos diálogos entre forma e espaço. Então, a gente pode ver nessa outra foto aqui, que a Mary Vieira é vista por meio da sua obra, né? Como se a escultura, então, tomasse vida, não apenas pelo movimento feito pela artista, mas também pelo enquadramento fotográfico, em uma tripla interação que produz um novo jogo entre formas e espaço. A criadora torna-se, portanto, parte da obra.
Bom, e agora eu vou tratar um pouquinho sobre os apagamentos da trajetória de Mary Vieira. A artista morreu em 2001 e desde então foram poucas as iniciativas voltadas para a perpetuação do seu nome. Entre elas, a mais relevante foi a retrospectiva individual dela, que ocorreu em 2015 em São Paulo. Bom, uma das hipóteses que a gente pode pensar para esse apagamento da artista é que o arquivo documental dela, embora esteja preservado junto ao arquivo de seu marido, o crítico italiano Carlo Belloli, o arquivo está preservado em Milão. A instituição não faz grandes iniciativas para a promoção de Mary Vieira, e é um arquivo de difícil acesso, pelo menos dos pesquisadores brasileiros. Então, esse é um ponto. Outro ponto seria a dificuldade de preservação também das suas obras públicas. Então, essa que eu trago ali na tela para vocês é o polivolume Conexão Livre, homenagem a Pedro de Toledo, que está situado no Parque do Ibirapuera, e ele está em estado ruim de conservação. Se a gente olhar, por exemplo, as hélices do polivolume, elas estão sujas, deformadas, enferrujadas e até partidas, né, cortadas. Então, não há essa possibilidade de rotacioná-las, né, e construir as formas. A gente vê também erosão da placa em homenagem a Pedro de Toledo, os módulos, né, em concreto que estão deslocados. Essas fotos são todas de um trabalho feito por Pedro dos Santos, que foi realizado em 2015 sobre preservação e restauro das obras, e até hoje essa obra continua no mesmo estado das fotografias dele, né? Isso é um outro ponto. E por último, eu queria então falar que esse apagamento se deve também às narrativas da história da arte brasileira construídas nos anos 80 e 90. Essas narrativas tinham como foco a Elliot Sica e Lygia Clark, e a ideia era construir um projeto de dupla face que tinha como intuito forjar uma tradição da arte moderna brasileira que a ligasse à arte contemporânea e, ao mesmo tempo, colocasse ambas como cânone alternativo que estivesse relacionado a uma ideia de identidade brasileira antropofágica a ser legitimado na arena internacional. Bom, essa é uma construção discursiva potente que, embora venha sendo desconstruída no círculo acadêmico brasileiro, ainda tem respaldo internacional. Mary Vieira, no entanto, não tinha lugar nesse campo discursivo. Sua vivência no exterior e suas obras dificultavam possíveis associações com uma identidade brasileira, sobretudo antropofágica. E, embora a artista também explorasse problemas contemporâneos em seus polivolumes, como a ênfase na experiência e na ideia de arte como cocriação, que envolvia a construção da subjetividade do espaço, a manutenção de um núcleo estrutural que a ligava a uma tradição escultórica monumental moderna. Então, aquilo que ela entendia como uma das qualidades das suas obras, a atuação da linguagem escultórica para que contemplasse questões do seu tempo, como, por exemplo, o movimento e a participação do espectador, dificultava que ela fosse entendida na chave da contemporaneidade, na qual a performance era legitimada. Então, Mary Vieira acabava sendo associada ao concretismo paulista, dentro de uma ideia de arte racionalista, fruto de importações europeias, servindo apenas como contraponto às proposições de Lygia Clark e Otis Sica, vistas essas sim como experiências singulares, brasileiras e contemporâneas. Recolocar a trajetória de Mary Vieira e seus polivolumes no centro da história da arte brasileira não significa inseri-la no cânone, mas fraturar os discursos monolíticos que o estruturam, de modo a questionar binarismos como nacional versus estrangeiro, concretismo versus neoconcretismo. E à guisa de conclusão, essa comunicação inspira-se na reflexão de Griselda Pollock sobre os feminismos. Segundo ela, os feminismos não devem ser pensados como ondas, mas como espaços produtivos e complexos de encontros e transformações que englobam diversas teorias e gerações, que tanto se conectam quanto divergem, iluminando diferentes aspectos de um prisma complexo. Partindo dessa ideia, sugiro que os polivolumes de Mary Vieira podem constituir uma metáfora estética interessante para pensarmos os feminismos. Ambos convidam a ações coletivas e criativas, mas não homogêneas nem unitárias, que têm o potencial de transformar subjetividades, assim como o espaço ao redor. Tais ações produzem configurações que podem ser alteradas e reformuladas conforme os movimentos realizados em um determinado momento.
Movimentos esses produzidos tanto pelos nossos gestos quanto pelas perspectivas e ângulos pelos quais olhamos, de acordo com as posições em que nos situamos.